gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar de livros abandonados. Esse ano eu passei por muitas mudanças de vida, e caso ano passado eu me mudei do Brasil e agora estou aqui vivendo a minha vida a dois, né? Com altos e baixos, muitas mudanças, tanto culturais quanto sociais, quanto emocionais também. E essas mudanças, né, acabam refletindo muito no nosso estilo de vida. Quando algo começa a afetar muito o meu psicológico, eu sinto que o primeiro sinal é entrar em uma ressaca literária. Começo a ler menos, as leituras que eu faço não fluem muito bem, o meu ritmo cai drasticamente e eu fico ali dias e dias sem querer pegar em um livro. E boa parte dos abandonados, acho que todos na verdade, que eu vou citar aqui com vocês ao longo desse ano, provavelmente boa parte dos motivos que me fez abandonar esses livros em questão foi por causa da ressaca literária. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre os livros que eu acabei não conseguindo ir pra frente. Vou falar brevemente sobre as histórias e o porquê que eu abandonei essas leituras. Se você gosta de vídeos assim, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, me acompanhe também nas outras redes sociais, eu tô presente em tudo que você me encontrar e bora então falar dos livros abandonados do ano. Vou começar então falando sobre um dos meus abandonados mais recentes, que foi das últimas semanas, que é Uma Janela Sombria. Eu li até 45% desse livro e eu estava com muitas expectativas a respeito dele. E recentemente eu tinha favoritado 2 livros de fantasia, então eu achei que fosse ser algo semelhante. Desde que a editora lançou a pré-venda, eu já fiquei de olho. Só que infelizmente as coisas não foram acontecendo do jeito que eu imaginava. A história ela traz ali um universo onde as pessoas podem acionar magia através das cartas da Providência, que é um baralho onde cada carta representa um poder e aquela pessoa que tem a carta em sua posse pode ter o domínio deste poder. Mas existe também outra forma de você ter acesso à magia, que é através da infecção. Não se sabe como a infecção acontece, só sabemos que as pessoas que são infectadas, elas sofrem uma alta febre e têm o seu sangue preto. E é a partir dessa infecção, então, que elas têm acesso à magia sem precisar de uma carta da Providência. O problema é que essa magia não é dada sem ter algo em troca. E ao longo dos anos, as pessoas infectadas acabaram tendo suas mentes deterioradas, elas começaram a ficar loucas, perdendo a mente, e isso acabou trazendo muitos riscos a esse reino. Por isso que hoje todas as pessoas que são infectadas são caçadas, levadas aí para o castelo do rei, e lá não sabemos o que fim se dá a elas, mas você pode ter uma ideia. E assim então nós vamos acompanhar a protagonista, que foi uma das infectadas, mas ela nunca desenvolveu nenhum tipo de magia, por isso que ela nunca foi capturada. Só que quando ela tem contato com uma das cartas da Providência na sua infância, a partir daquele momento um ser sobrenatural entra na mente dela e faz ali sua residência. Então ela acaba tendo uma consciência onde esse monstro que é super poderoso troca pensamentos com ela e também a sua magia. E a trama ela se desenrola para que a protagonista parta em uma jornada para encontrar as outras cartas da Providência para formar o baralho, porque isso é importante ali e vai ajudar a salvar o rei. O enredo em si do livro é muito interessante. A autora ela traz o sistema de magia e deixa a gente se questionando e querendo saber mais sobre ele ao longo da leitura. É uma fantasia gótica e você percebe muito isso na narrativa, porque o livro ele tem um aspecto mais sombrio, mais denso. Eu acho que só lendo mesmo para vocês entenderem essa aura que o autor traz para sua história. Mas eu acho que esse foi um problema para mim, porque eu achei o livro extremamente lento. Eu li 45%, né, da história, mas eu acho que pouquíssimas coisas aconteceram nesses 45% do tempo, porque eu acho que a autora foi mostrar um pouco mais como que era a criação dessa personagem, o que a levou a ser quem ela é hoje. Então isso requer um pouco mais de atenção, porque ela vai criar uma trama para poder mostrar para o leitor. Mas infelizmente esse estilo de narrativa não me agradou a longo prazo. Por isso que quando eu cheguei ali nos 40% da história, eu já achei que o livro estava super chato, eu achei que as coisas estavam ficando muito mais devagar do que deveriam ser, e eu esperava um ritmo melhor, sabe? Eu esperava que a autora realmente me vendesse a trama e fizesse as coisas acontecerem. E como eu comentei com vocês, eu estou passando por diversas ressacas literárias. Então, quando eu estava lendo esse livro, eu senti que eu estava entrando, voltando a uma ressaca literária. Aí você imagina, você está querendo aí um livro que seja gostoso, arrebatador, de fantasia, entrar em um universo onde a história vai te fisgar, os personagens vão te deixar apaixonados, mas não é bem isso que acontece. O ritmo muito lento acabou
piorando mais ainda a minha ressaca literária. E olha que eu tentei, gente, eu tentei ler esse livro, continuar, independente de ter o ritmo ruim, mas não funcionou. Cada vez que eu passava uma página, menos vontade de ler eu tinha e infelizmente eu tive que abandonar. Eu sinto que Uma Janela Sombria é o tipo de história para quem realmente tá naquela vibe de histórias mais lentas, mais densas e que se constrói aos poucos. Como eu estava de ressaca literária, o ritmo da história não combinou com o meu e no final não foi tão interessante para continuar essa leitura. Me conta se você já leu Uma Janela Sombria, se você gostou dessa história, eu quero muito saber a opinião de vocês. Outro livro que eu abandonei nessa faixa aí dos 48% foi Magia das Marés. Também é uma fantasia que traz a estética do Dark Academia e eu fiquei muito interessada depois de ter visto a resenha do Resenhando Sonhos a respeito desse livro. E assim, o sistema de magia dessa história é muito interessante. De cara já me fisgou por isso, porque a autora ela cria um universo onde as pessoas são regidas, os seus poderes são regidos pela maré e pela lua em que elas nasceram. Ou seja, se você nasceu na lua cheia e a maré estava baixa, você vai ter um tipo de poder. Se você nasceu na lua minguante e a maré estava alta, você vai ter outro tipo de poder e assim sucessivamente. Então a autora ela traz todo esse sistema de magia com várias subcategorias, vários tipos de poderes para embasar a história dela, que como falei, é um Dark Academia, então tem um ambiente escolar e isso também já é um ponto super positivo porque eu adoro essa estética de histórias que se passam em academia. O problema aqui é a protagonista. A história ela vai seguir a Emory, que é uma jovem que perdeu a sua melhor amiga no último ano escolar. A melhor amiga dela acabou se envolvendo em um ritual juntamente com outros calouros dessa escola, dentro de uma das cavernas que existem perto dali, só que esse ritual deu super errado e todo mundo acabou morrendo, exceto a Emory, que foi a única sobrevivente. E na história, então, ela volta aí para o seu segundo ano na academia e ela tá querendo respostas, ela quer saber por que estavam fazendo aquele ritual, o que de fato aconteceu naquela noite, porque ela não se lembra muito bem dos detalhes. O livro, ele é narrado do ponto de vista dela, em primeira pessoa, junto com o do Bess, que é o irmão da sua melhor amiga que faleceu. E como eu falei pra vocês, né, o problema da história em si é a protagonista. Ela é muito deslumbrada, ao ponto de você sentir que ela é boba, que ela é fútil. É uma personagem que realmente demora pra você se conectar e gostar dela, sabe? Porque a autora, ela resolveu criar uma personagem que ficava à sombra da melhor amiga, que era uma pessoa super talentosa e super popular, e a partir do momento que a melhor amiga dela morre, ela meio que tenta estar no lugar da melhor amiga dela. Então é como se ela estivesse tentando roubar os holofotes que a amiga dela recebia anteriormente. Ela não faz isso de forma muito consciente, tá? Essa é uma impressão que nós, leitores que estamos lendo, vamos tendo, e por isso que é tão difícil você se conectar com ela, porque ela é muito deslumbrada. Qualquer pessoa que fala oi com ela ou dá um mínimo de atenção, ela já fica assim, nossa, meu Deus, como eu sou especial. E isso ao longo da leitura vai irritando, vai te deixando com mais raiva ainda da personagem. E foi muito difícil conciliar esse sentimento com a escrita, porque de um lado nós tínhamos uma personagem que não era nada agradável, que não te chamava atenção, que não te causava conexão, mas por outro lado nós tínhamos um sistema de magia super interessante e o próprio Bess, que é um personagem que realmente te cativa, que você quer saber mais dele. Só que tem a Emory como contraponto. E infelizmente eu não consegui continuar a leitura por causa dela. Eu acho que a autora, ela realmente forçou uma personalidade ali que não casou com o ambiente, com a história em si. E eu vi algumas resenhas também a respeito desse livro e algumas pessoas pensam a mesma coisa que eu, que essa protagonista, ela realmente é muito difícil de cativar. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 48% da leitura, eu tentei continuar a história independente da Emory, mas eu não aguentava mais o ponto de vista dela. Eu achei ela extremamente chata, fútil e acabei então resolvendo abandonar a leitura. Mas eu convido você a ler A Magia das Marés se você gosta de fantasia, principalmente com sistemas de magia super bem apresentados, porque eu acho que é interessante, sabe? Eu acho que vocês podem se cativar independente da protagonista ou não. Crow of Korra and Pure também é uma fantasia que eu acabei abandonando em 47%. Essa é uma história que eu sempre tive interesse em conhecer. Eu já vi várias vezes essa capa desse livro, mas eu nunca vi nenhuma resenha, nunca vi ninguém comentando sobre ela, então eu tinha uma curiosidade a respeito desse livro. E é uma história de fantasia muito pautada na ambientação, nos reinos que a autora vai criar. Tem muitos detalhes interessantes nesse livro, mas para não entrar tanto assim na sinopse, no enredo, que você precisa saber que nós temos duas personagens, duas irmãs gêmeas, que vão trocar de lugar. Enquanto uma vai ficar na ilha com sua família, a outra vai ser levada para um reino para poder se casar com o seu
ser o futuro rei. Só que quando chega lá, ela vai acabar entrando em várias tretas políticas e vai descobrir que esse rei não é tão legal quanto aparentava ser. Eu fiz um resumo muito esdrúxulo da história, porque, como falei, é uma leitura cheia de detalhes, com muita ambientação, então é interessante para quem gosta de fantasias assim, ficar de olho nesse livro. Mas aí, né, por que eu abandonei em 47%? Quando eu comecei a ler esse livro, eu tava com muita vontade de ler alguma fantasia. E eu comecei essa história muito animada, tava super rápida a leitura, muito cativante. Apesar de que eu achei que a autora fosse dar um salto temporal na história. Eu imaginava que ela fosse começar o livro de certo ponto, mas não. Ela primeiro vai introduzir toda a dinâmica ali das irmãs gêmeas, do lugar onde elas vivem, como essas pessoas sobrevivem. Então, é uma construção também mais lenta, mais devagar. E eu acho que também isso foi um problema, porque eu esperava que fosse ser super já direto ao ponto. E a autora, na verdade, demora um pouco mais para construir todo o enredo que ela quer entregar para o leitor. Então, quando enfim chega o momento em que a protagonista vai para o reino para poder se casar, né, e conhecer o seu futuro marido, eu senti que a história simplesmente não estava mais me prendendo, me chamando a atenção. Foi ficando chato, sabe? Parece que perdeu o sentido, foi ficando sem atrativos. E isso se deve também à ressaca literária, porque, como falei, eu comecei o livro super animada, só que chegando no meio dele, no meio da leitura, o meu ritmo em si foi caindo e foi desanimando, eu tentando ler e a história não estava me envolvendo mais, então no final também acabei abandonando. Assim como os outros livros, eu tentei continuar porque era uma leitura que eu sabia que estava sendo legal, que estava sendo interessante, só que parecia que o enredo já não estava mais casando comigo naquele momento, já não estava mais sendo tão legal quanto no início da história. Então eu acabei também abandonando mais um livro. Me conta se você conhece essa história, se você já ouviu falar desse livro, porque eu não vejo ninguém comentando a respeito dele. Eu queria saber, né, se alguém conhece. Da Karina Halli, que é uma autora que eu conheci esse ano, eu abandonei 2 livros dela. O primeiro foi Blood Orange, que eu já fiz um vídeo falando um pouco a respeito do porquê que eu abandonei, mas basicamente cheguei ali em 51% e eu também não estava mais me prendendo na história, sabe? É um livro que traz uma releitura de Drácula, então tem vampiros no enredo, só que eu não consegui me conectar tanto assim com os personagens principais, eu não achei que a história estava realmente sendo interessante e mesmo tentando continuar, também resolvi abandonar. Eu vou deixar aqui linkado em cima o vídeo onde eu falo mais sobre essa história, sobre o porquê que eu abandonei com mais detalhes. E o segundo livro que eu abandonei dela também recentemente foi A Nordic King. Esse livro é um romance contemporâneo onde vai trazer uma personagem que vai trabalhar como babá de 2 menininhas que são filhas do rei da Dinamarca. Apesar de gostar muito desse clichê, eu adoro livros de pai solteiro, babá, gente, eu amo, é um dos meus clichês favoritos. Eu também não consegui me envolver muito assim com a escrita e com os personagens principais. Eu li apenas 15% desse livro, mas eu achei tudo muito morno, muito chato, não vi nenhum apelo, nada que me fizesse querer continuar. Então eu acho que talvez seja um problema mesmo com os livros dessa autora, porque parece que todos eles têm sinopses super interessantes, mas quando eu vou ler, quando eu vou realmente fazer as leituras, alguma coisa acontece e eu simplesmente perco o interesse. Então já foi o segundo livro dela que eu abandonei, mas eu espero que o próximo livro que eu tente ler da Karina, isso não aconteça, porque eu adorei A Ship of Bones and Teeth, foi um dos meus livros mais legais e emocionantes que eu li esse ano e eu espero repetir essa dose. Outro livro que eu também abandonei foi The Bonny Witch e eu confesso pra vocês que eu não lembro muito bem do enredo, mas é um livro de romance paranormal onde nós temos uma personagem que é bruxa e após a sua avó falecer, ela descobre que vai ter que ser a responsável por todo o negócio de evidência e leitura de ossos da família. Só que ela acaba tendo seu caminho cruzado com o de outro bruxo e assim eles embarcam em uma aventura para tentar encontrar o irmão desse bruxo que acabou sumindo de repente. Não lembro se é exatamente isso que acontece no enredo, porque eu abandonei já tem um pouquinho mais de tempo, tá? E eu também só li apenas 17%, mas aconteceu a mesma coisa dos demais livros. Eu comecei o livro super animada, bem interessada, achei a capa super bonita, gosto muito desse universo de romance paranormal, só que não foi o suficiente para me deixar entretida. Eu achei que a história não estava sendo legal, nem interessante,
cativante. Simplesmente empaquei em 17% e não senti vontade de continuar a leitura, por isso que eu acabei dando tchau então para The Born Witch. Bernadette foi o último livro que eu abandonei, esse em 69%, ou seja, eu estava quase finalizando o livro, li 2/3 dele e infelizmente também acabei abandonando. Esse livro ele faz parte de uma série que é a série VIP da Kristen Callihan. O primeiro livro é Ídolo, ele está disponível no Kindle Unlimited, mas eu fiquei mais interessada em ler o segundo livro, que traz o Scott como seu personagem principal, que é o empresário da banda de rock. Acontece que ele e a protagonista, que é uma fotógrafa, acabam se conhecendo em um avião. Eles acabam sentando um do lado do outro na área VIP do avião, e ali então eles têm um primeiro contato que é repleto de tensão e muitas faíscas. A atração entre eles fica muito evidente, mas o Scott é um homem muito obstinado e muito rude também. Então no final não dá em nada, cada um termina aí a sua viagem e segue a sua vida. O que acontece é que no dia seguinte ele descobre que é ela que está participando de uma entrevista de emprego para ser a fotógrafa oficial da banda. Apesar da sua relutância, ela acaba sendo contratada e eles então vão ter que conviver, ele sendo agora o seu chefe. Aquela tensão sexual que já existia no avião na primeira vez que eles se viram continua cada vez mais intensa à medida que eles se veem, só que como ele não quer misturar negócios com prazer, eles não fazem nenhum movimento, até que obviamente alguma coisa, né, vai ser aí um interruptor para que enfim eles fiquem. Como eu gosto muito dos livros da Kristen, eu estava com muita vontade de ler esse livro, fazia tempo que eu não lia nada dela e de fato ela não me surpreende, porque os livros dela são muito divertidos, com bastante sensualidade, personagens super cativantes e o primeiro contato dos personagens naquele avião é super engraçado, com muitas cenas assim absurdas, mas que deixa a história mais gostosa ainda para o leitor. O problema é que eu fui sentindo que ao longo do livro em si, a autora estava estendendo demais essa queimação lenta, ou seja, ela estava colocando muito mais empecilhos para eles não ficarem juntos do que deveria ter, e foi essa lentidão dos acontecimentos, eles enfim assumirem que queriam ou não estar juntos, que foi deixando a história meio sem sentido para mim, sabe? Quando as coisas começam a ficar muito devagar, foi exatamente isso que eu senti. E para piorar, comecei a entrar numa ressaca literária no meio dessa leitura. Então eu acabei, gente, simplesmente empacando e não conseguia mais ler nada. Eu tentei ler outros livros junto com o Manager para ver se a leitura fluía, para ver se o meu ritmo voltava, só que não deu certo. Assim como os outros livros que eu acabei nem avançando muito, esse aqui acabou ficando esquecido no churrasco e eu infelizmente abandonei em 69%. Mica, você pensa em voltar à leitura, já que você já estava quase no final? Sinceramente, não. Quando eu abandono um livro, normalmente é porque eu tô desanimada com a história, desanimada com a leitura de alguma forma. Então, mesmo que eu tente continuar a ler, eu fico sempre relembrando dos motivos que não me fizeram continuar. E isso acaba sendo um empecilho, porque eu não consigo avançar, sabe? Mesmo que eu esteja em outro momento, mesmo que o meu ritmo esteja maravilhoso, eu simplesmente não consigo continuar. Por isso que a maioria dos livros, se não todos os livros que eu abandono, eu não dou segundas chances, porque eu nunca sinto essa vontade. E eu quero saber de você. Você é do tipo que abandona livros? Quais são as suas políticas a respeito disso? O que vocês gostam de fazer? Vocês gostam de seguir em frente ou vocês deixam essas histórias de lado para ler algo que realmente esteja te cativando? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!